Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Nossa quarta live da semana, hein? Nossa, tá voando, voando! E hoje vamos falar sobre intercorrências, como lidar. É o tipo de coisa que ninguém quer, né? Intercorrência é o tipo de coisa que a gente corre, a gente reza para nunca acontecer. Mas somos humanos e isso pode sim acontecer e a gente tem que estar preparado para isso, tá? E hoje eu vou te falar não só como lidar, mas também pensando assim, tecnicamente, né, o que a gente tem que fazer, pensando de forma técnica, agindo como um profissional de estética, mas também a parte empática, de saber lidar com problemas, né, conversar com o cliente, pensar em todo o emocional, enfim, vamos falar sobre isso. Boa noite, Diana, boa noite, Maria, boa noite, Lá, Heloísa. Como vocês estão? Tudo bem? Me contem aqui, vocês que já entraram, qual é o maior medo que você tem com relação à intercorrência? Você tem algum medo, assim, muito grande? Ou já aconteceu algum tipo de intercorrência com vocês? Me contem aqui. Olha, gente, intercorrência é complicado, mas pode acontecer. Me conta, fala aqui pra mim, se vocês já passaram. Boa noite, Lídia, boa noite, Isa. Me contem se vocês já passaram por algum processo de intercorrência ou tem muito medo de acontecer algum, né? Qual em específico? Qual é a sua maior preocupação com intercorrência? Boa noite, D'Alessandro. Vamos entrando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniela Catanzaro. Eu sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética. Sou mestre e doutora em ciências pela USP. Professora universitária de cursos como estética e cosmética, farmácia, e muitas vezes eu falo aqui, né, que a gente precisa se dedicar a estudar e tudo mais. Principalmente num tema como esse, né, como lidar com intercorrências, é muito complicado a gente fechar os olhos e fingir que isso não acontece, porque tem muita coisa que não tá na nossa mão. O organismo do cliente às vezes responde a coisas que a gente não espera. Boa noite, Nath. A Diana disse que já passou por várias, como sendo técnica em enfermagem. E na área da estética, Diana, você já passou por alguma intercorrência? Conta aqui pra mim. Pensando assim, em algum atendimento que você fez, algum procedimento, me conta. Vou aproveitar para avisar a todos que estão aqui na live, quem vai assistir a live que vai ficar gravada também, o seguinte: nós estamos em fase de lives de aquecimento. Aquecimento para quê? Para nossa Masterclass da Estética, do Protocolo ao Lucro. Vai acontecer nos dias 30 de abril, 1º de maio, 2 de maio, 3 aulas. Elas vão acontecer Elas vão acontecer gratuitamente, online, 100% gratuito. E qual é o objetivo dessa Masterclass? Explicar para o profissional de estética como ele faz para atrair mais cliente, como ele faz para atrair clientes que são realmente fidelizadas, que não deixam mais você, não ficam procurando outros profissionais, porque você já sana todas as necessidades dele. E também como aumentar o seu lucro, né? Hoje mesmo eu estava falando nos stories que uma forma que a gente tem de aumentar lucro é a indicação de home care. Mas essa é uma das formas, e fazendo corretamente, tá? Existem várias formas de a gente aumentar o lucro. Por exemplo, também um outro exemplo, colocando aí resultados impactantes nos nossos tratamentos, a ponto da pessoa perceber que realmente vale mais pagar pelo seu serviço. E com isso, então, nós temos aí um cliente satisfeito, fidelizado, e a gente consegue aumentar o ticket médio da nossa sessão. E assim por diante, tá? Então tem muita coisa legal que vai acontecer. São 3 aulas muito especiais que eu espero vocês. Se você ainda não é inscrito, né, não se inscreveu na aula, pode adicionar aqui nos comentários, colocar quero, eu quero. Ou então, você pode ir lá no link da bio, se você já tá assistindo essa live gravada, pode ir lá no link da bio e clicar no link da Masterclass da Estética para você fazer a sua inscrição.
é importante que você faça sua inscrição e entre no grupo do WhatsApp, porque quem assistir o evento e fizer a entrega dos resumos das aulas vai receber um certificado de participação do evento do Masterclass da Estética do Protocolo ao Lucro. Então, para quem está buscando, né, certificado e tiver interesse, tem essa possibilidade também, sem contar em todo o conhecimento que é o mais importante, né, dessa semana aí que nós vamos fazer as aulas. Deixa eu ver o comentário da Isabela. Na limpeza de pele, peguei umas peles muito sensíveis. Evitei todos os produtos que pudessem causar alergia, mas no final a pele avermelhou, mas consegui reverter de imediato. Ah, boa, Isa. Essa é bem comum. E olha, tem pele que você sabe que é sensível, mas na hora que você começa a fazer, você vê que é mais ainda, né? Isso já aconteceu comigo também. Inclusive, recentemente. Sabe o que aconteceu? Eu tava atendendo normal, aí uma pessoa mandou mensagem pra mim e, enfim, marcou o horário pra ela e pro namorado. E ela tinha dias, assim, muito específicos que ela precisava fazer, tanto ela quanto ele. Aí, ok, marquei eles, atendi os dois. E quando eu estava atendendo os dois, eu entendi por que a agenda deles era tão, assim, apertada. É que eles tinham a necessidade de voltar pro país deles. Ela é brasileira, mas ele é da Irlanda. Irlandês é extremamente branco. E assim, é um branco diferente. A pele parece que é rosa, de tão sensível, de tão delicada. E aí, ok, quando eu percebi que a pele dele era muito delicada, perguntei, ele falou que a pele era sensível e tal. Falei, não, tudo bem, vamos fazer essa limpeza sem nenhum ácido, né? Tudo aquilo que a gente já sabe que tem que fazer numa pele sensível. Mesmo assim, a pele dele ficou muito vermelha, muito, a ponto de eu ficar assim, assustada. Mas é isso, a gente na hora já faz os procedimentos que a gente sabe que vai acalmar a pele, e aí com isso a gente já fica mais tranquila. Mas e se não tivesse ficado, né? E se tivesse acontecido ali uma situação da pele dele ficar extremamente vermelha e não voltar enquanto estava comigo? Vamos ver o que a gente poderia fazer, tá bom? Bom, sejam então todos bem-vindos, vamos começar a nossa live e eu vou começar explicando, vou começar do começo, né, gente? O que é uma intercorrência? Vamos contextualizar. O que é uma intercorrência? Basicamente, para a gente saber lidar com intercorrência, a gente tem que saber exatamente o que é, porque reações são naturais. O nosso corpo, ele faz o quê? Ele quer viver em homeostase. Ele quer viver num platô, num momento super confortável. Não quer que nada faça ali uma alteração no organismo. Só que com a intervenção estética que nós fazemos, independente de qual seja, alguma alteração aquele tecido vai sofrer. E nessa mudança que nós estamos promovendo no tecido, ele vai promover então uma resposta. Só que se ele tiver uma resposta que é descontrolada, algo que eu não consigo reverter, ou algo que realmente vai fazer com que cause algum tipo de complicação mais séria para o meu cliente, aí sim eu estou falando de uma intercorrência, tá? Então, reação, a pele vai fazer alguma reação a algum estímulo que nós tivemos? Ok, por exemplo, vou fazer uma limpeza de pele em qualquer pessoa, vai ficar vermelho. Isso é o que a gente já sabe que é normal. Agora, se a pessoa tiver uma reação alérgica, do rosto ficar inchado, de pontos ficarem necróticos, aí a gente tem um problema sério, tá bom? Então, quando a gente fala de intercorrência, é algo inesperado que o corpo ali tá respondendo no pós-sessão de estética que nós fizemos. Ok? Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui, tá bom? Tô aqui pra conversar com vocês, sempre. Bom, então, isso é uma intercorrência. Agora, por que um profissional de estética tem que saber lidar com intercorrência? Não é simplesmente porque ele é o profissional responsável por, de repente, ter feito um procedimento que gerou uma intercorrência. Ele precisa saber lidar, primeiro, por segurança do cliente. Como que ele, como profissional, não vai promover um ambiente mais seguro possível para o seu cliente?
Então, um profissional que estuda, que é devidamente capacitado, que sabe o que está fazendo, ele vai saber lidar com uma intercorrência, tá? Da melhor forma possível. Mesmo que seja aquela que ele não sabe o que fazer. Ele vai saber, pelo menos, para quem indicar. Ele vai saber, pelo menos, com quem falar. Não seja o tipo de profissional que, se acontece uma intercorrência, corre, para de responder o cliente. Eu já vi muito esse tipo de história, gente. O profissional não deu suporte nenhum. Por exemplo, queimadura laser. Já vi pessoas falando, nossa, tive a queimadura e não tive resposta nenhuma. O que mais? Já vi tanta coisa que é complicado, assim. A gente tem sempre que pensar muito bem em como lidar com a intercorrência durante o procedimento estético para a segurança do cliente. Então, vamos pensar, além desse ponto, no profissionalismo, né? Então, além da segurança, quando eu tenho uma postura de ajudar o meu cliente, independente do que aconteceu, eu tô sendo profissional, né? Eu não tô sendo uma pessoa irresponsável. Eu tô sendo ética e profissional por estar ajudando o meu cliente naquele momento, tá? Até porque o cliente, ele vai fazer o quê? Se ele passar por uma intercorrência, a primeira coisa que ele vai fazer é te procurar. Com isso, se você der um respaldo para ele, o que vai fazer? Na mente dele, ele vai entender, realmente houve um problema comigo e o meu profissional está tentando me ajudar. Isso vai impactar diretamente na reputação que você tem, tá? Se você não passar confiança para o seu cliente, se você não tiver um momento em que realmente você dá atenção, você instrui o seu cliente, você tenta entender o que está acontecendo, e se for o caso, você direcionar ele para um médico, até esse ponto você está sendo profissional. Mesmo que você precise enviar para o médico porque você não está dando conta da situação, você tem que ser profissional a ponto de falar, vamos ao médico. Se for realmente um erro seu, aí é necessário pagar pelo procedimento, pelos produtos, pelo medicamento. Pode acontecer, tá? Mas é melhor que isso seja de uma forma amigável do que você colocar a sua reputação em risco porque você não teve coragem de assumir um problema que infelizmente aconteceu. Ninguém quer. Mas como é que a gente combate isso? Estudando? Muito, tá? Por exemplo, você tá aqui na live agora. Você já pensou em alugar uma máquina de depilação, por exemplo? Me conta se você já alugou ou se você já pensou em alugar uma máquina de depilação a laser, por exemplo, luz pulsada, ou mesmo que seja uma depilação a laser. Fala pra mim sim ou não, e se você... Coloca assim pra mim se você pelo menos cogitou colocar uma máquina de depilação a laser na sua clínica, tá? Enquanto isso, eu vou ler a pergunta aqui da Diana. Professora, quando acontece uma intercorrência, além de lidar com a intercorrência, temos que acompanhar ele em consultório? Na maioria dos casos, não, tá? Não tem necessidade de você ir ao consultório com o seu cliente, com o seu paciente. Por quê? Toda vez que você pensa nisso, né, que você cogita em ir com o seu paciente, é um caso muito, muito intenso, assim, quando você tem uma relação muito, muito séria, muito próxima. O que você pode ter é um contato com o médico e o contato com o paciente. O médico vai te passar as orientações do ponto de vista dele e o paciente vai passar, né, todo o quadro dele. Agora, não tem necessidade de você ir até a sala de consulta com o seu paciente, tá bom? A não ser que a pessoa estava na sua sala, na maca, teve uma intercorrência e você precisou chamar uma ambulância. Aí sim, você vai com ele sim, não vai também deixar o paciente sozinho na ambulância, mas tomara que isso nunca aconteça, né? Nunca chegue nesse tipo de intercorrência. A Jéssica falou, eu não, nunca pensou em alugar uma máquina de depilação a laser, nem de luz pulsada. Ok. Vou imaginar que alguém aqui que está assistindo a live já alugou ou já cogitou alugar. Se você já cogitou e, de repente, aluga a máquina, fala pra pessoa, olha, vamos fazer a depilação a laser, ela é muito boa e tudo mais, e a pessoa deita na sua maca e você não sabe que, dependendo do medicamento que ela toma, ela pode ter manchas na pele
por conta de medicamentos que ela toma, você já corre um grande risco. Porque existem medicamentos que são fotossensíveis, principalmente com a molécula enxofre na composição. E aí, se você não sabe disso, você já corre um grande risco de causar uma intercorrência. E o que acontece? Se você tá aqui agora e acabou de descobrir que quando tem um medicamento com enxofre na composição, a chance de manchar a pele de uma cliente... Boa noite, Daisy. Boa noite, Amanda. A chance de manchar a pele de um cliente exatamente porque você estava com sem esse conhecimento é muito grande. Então, isso vai impactar no que diretamente? Se hoje você está descobrindo isso, você vai ficar atenta. Eu tenho certeza que se um dia você pensar nisso, ou da próxima vez que você for realizar uma depilação em uma pessoa, você vai querer saber se ela toma medicamento e buscar saber se esse medicamento é fotossensível. E por que você vai saber disso? Porque você está se dedicando neste momento assistindo essa live. Se de repente você não estivesse aqui e um dia você pensasse em alugar, talvez você não teria essa informação e o que poderia acontecer? Mancha, tá? Então, toda vez que a gente estuda, toda vez que a gente se dedica e que a gente pensa em entender se cercar de segurança, né? A gente evita problemas mais sérios, pensando aí em intercorrências, tá? Então, é importante sempre ter esse momento que você tá tendo agora de se aprofundar, se especializar e entender todos os riscos, todas as nuances de cada procedimento. Então, isso vai impactar, como eu acabei de falar, na reputação e confiança que você vai passar para os seus clientes e, logicamente, para a sua região, né? Porque a gente sabe que cliente que gosta do nosso serviço demora para falar da gente, falar bem, né? Ficar falando, é mais difícil. Agora, quando acontece um problema, pode ter certeza que ele vai falar para todas as pessoas que ele puder. Ou seja, você tem que se respaldar, porque isso está diretamente ligado à reputação que você tem como profissional. Isso pode acabar com a sua carreira, tá? Isso é muito sério, é muito importante. Por isso, a gente definiu como um tema de live de hoje. E aí, além da reputação e confiança, que é um fator importante, pelo qual você deve entender de intercorrências, você também deve entender, porque assim você minimiza riscos e danos, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, mais a gente diminui riscos e danos, ok? Então, saber lidar com intercorrências vai minimizar os riscos e os danos associados a procedimentos estéticos. Quando a gente faz uma intervenção rápida e eficaz, a gente pode prevenir complicações mais sérias. Prof, cliente na maca deu alergia a algum produto. Limpar imediatamente com água? Só água? Ótima pergunta. Vamos falar sobre isso. Que já aconteceu comigo, né? Lendo tanto o comentário como aqui o que eu anotei, que eu lembrei na hora aqui. Lidar com intercorrências para minimizar na hora. Teve uma vez, eu tô falando muito de Indermo hoje, mas é tudo coincidência, tá? Eu falei bastante nos stories de Indermo e agora me veio esse caso, porque eu uso muito Indermo também, né? Gente, eu tava com a cliente na maca e foi a primeira vez que eu fui fazer Indermo no abdômen dela, no corpo dela. Tava lá fazendo a sessão e tal, o que acontece? Ela é bem branquinha. Do nada, levantou um roxo que assim, eu não esperava que fosse, porque eu fiz um lado do corpo dela, normal. Na mesma pressão, na hora que eu coloquei do outro lado, levantou um roxo, assim, que eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei bem séria e perguntei, ela deitada, não percebeu nada, eu falei, tá sentindo alguma coisa? Tá doendo? Ela falou, não, tá tudo bem. Na hora, eu corri, peguei o meu SOS Biocalmant, guardem esse nome, é um produto da Botânica Mineral, mas ele tem calêndula, ele tem arnica, ele tem mentol, ele é bem calmante mesmo, sabe? E refrescante. Na hora eu peguei isso e comecei a passar nela, assim. Parece que na hora, até hoje eu não sei o que aconteceu. Falo que foi Deus, assim, que clareou a pele dela na hora. A Laísa falando, esse produto é perfeito. Gente, sério, vale muito a pena. Até pra queimadura pós-sol, sabe, assim, vale muito a pena usar o SOS Biocalmant. SOS é de socorro, né? Bio, porque tem ali todos os ativos
bem da natureza mesmo, e calmante por ser calmante. Então, é esse o produto. Eu acho até que tem aqui. Dali, se você estiver assistindo a live e puder trazer aqui pra mim, você traz, por favor, o SOS Biocalmant pra eu mostrar aqui na live. Então, o SOS Biocalmant, ele me ajudou muito. E calha com a pergunta da Jéssica. Caso a cliente esteja deitada na maca e deu alergia a algum produto, eu posso limpar imediatamente com água, só com água? O que eu faço? Tudo depende, tá? Se a gente pensar, o SOS Biocalmant eu passei porque eu estava no corpo da cliente, então ficou o roxo do endermo. Na hora eu passei o SOS Biocalmant, ou seja, eu já sabia o que eu tinha que fazer e eu já tinha à disposição. Assim, o que eu fiz? Consegui controlar, consegui cuidar, né? Se você tem uma cliente que tem uma alergia no rosto, você pode usar água, mas existem algumas pomadinhas que são corticoides, elas são antialérgicas. Caso dê uma alergia de produto no rosto, é mais fácil, até porque o SOS ele tem um cheiro bem forte por causa do mentol, da arnica e tal. Então, de repente, compensa você usar mais uma pomada com corticoide. Um nome de exemplo é a Desonida. A Desonida, ela é bem calmante também, ela é bem anti-inflamatória e ela evita até a mancha, tá? Caso tenha ali alguma intercorrência nesse caso, tá bom? Pra queimadura, a Isa não sabia que o SOS ajuda. Da próxima uso no Jairo. Ele tem ficado roxo, Isa? Não pode. Não pode, mas eu sei que às vezes acontece, né? Já aconteceu comigo também. Tá bom? Bom, gente. Porque ele fica queimado. Entendi a pergunta. Entendi. Ele tá ficando queimado do sol? Pode usar, porque ajuda mesmo. Ou seja, galera, intervenção rápida e eficaz vai reduzir muito complicações futuras. Porque imagina, se essa minha cliente, de repente, ela chega e eu não tenho nada pra fazer. Ela vai levantar da maca, vai ver aquele roxo e ela vai ficar assustada. Se o roxo demorar, ela vai ficar desconfiada daquilo ser um efeito, né, normal ou não. Então, por isso, vale muito a pena. Obrigada, mãe. Aqui o SOS Biocalmant, gente. Esse aqui é o SOS. Esse produto aqui salva bastante, tá bom? Então, se vocês quiserem, ó, podem tirar print. Podem tirar print porque vai ajudar vocês ali numa intercorrência mais intensa. De roxinho, alguma coisa assim que venha a acontecer ali durante a sessão, tá? Queimadura, ou então, tipo, uma pele que é um pouco mais sensível e você tá fazendo criolipólise, sabe? Ele pode ajudar em tudo isso, ok? Qual é a pomada, Dani? É a Desonida. Deixa eu colocar aqui no comentário. Desonida. Ela tem corticoide, tá? Essa pomada é muito boa também. E aí, por exemplo, teve uma cliente com algum tipo de intercorrência. Imagina, algum tipo de intercorrência, qualquer coisa assim, você pode recomendar, tá? Ela pode usar em casa e você pode ter também em cabine. Ou seja, por tudo isso, nós precisamos saber lidar com intercorrência, tá? Segurança do cliente, profissionalismo e responsabilidade, reputação e confiança, minimização de riscos e danos, tá? Teve um caso também que eu já vi que foi bem complicado e eu tava falando pra vocês de profissionalismo, eu já vi acontecer o seguinte, a pessoa ela fez uma limpeza de pele com uma profissional e... que legal essa dica, esse pedido de tema. Você pode fazer uma live referente a endermo? Fico insegura às vezes. Vamos fazer sim. Vou ver como que eu posso me programar pra ver se eu já consigo encaixar nessa semana que vem. Que também vai ter uma semana só de live na semana que vem, assim como essa. E aí qualquer coisa a gente tenta encaixar na semana que vem, tá? Obrigada pela dica. Eu tava contando do caso da limpeza de pele, né? Eu conheci uma moça, nessa época eu não estava atendendo.
Eu trabalhava numa empresa, não estava atendendo e de repente a moça chegou com vários pontos pretos no rosto. Aí eu perguntei, eu falei, só que era época de pandemia, então ela tava com máscara. Aí teve um dia que ela tirou, eu falei, nossa, o que aconteceu com o seu rosto? Ela falou, eu cutuquei meu rosto, tava com espinha e ficou assim. Eu achei estranho, mas na hora ela me convenceu. Depois de um tempo, bastante tempo, eu soube, ela já nem trabalhava mais na empresa, eu soube que o que aconteceu é que ela foi fazer uma limpeza de pele e a profissional apertou tanto o rosto dela que deu necrose, tá? Foram pontos necróticos. O que aconteceu? Ela processou a profissional. E aí, a profissional, que além de ter atendido, não atendeu corretamente, porque a gente nunca vai promover algo tão delicado assim, né? Tão forte assim, de agredir a pele a ponto de causar necrose, para fazer limpeza de pele. E a profissional, ela não deu respaldo. Então, com isso, né, a cliente se sentiu no direito de pedir de fazer esse pedido na justiça de um apoio e tal. E aí, a profissional teve que pagar, claro, tá? Poderia ter sido evitado? Poderia. Tudo depende de um acordo entre profissional e cliente, tá? Mas antes disso, como que poderia ter sido evitado esse caso? A profissional poderia muito bem ter conhecimento do risco de causar uma intercorrência séria, fazendo uma força tão intensa para fazer uma extração de comedão. Gente, nós temos produtos excelentes. Se o cravo não sai, se a espinha não sai, se o comedão não sai, não adianta ficar fazendo força, tá? Isso é uma coisa que eu friso muito com os meus alunos. Não adianta. Se o cravo não tá saindo, não vai sair e tudo bem. A gente não vai judiar da pele do cliente. Sabe por quê? Primeiro, que a gente corre risco de intercorrência. Segundo, que o cliente não volta mais. Se você judia dele, ele não vai voltar para fazer uma limpeza de pele com você. Agora, se a gente aprende a fazer certinho, faz uma boa extração, extrai o máximo possível. Gente, eu fico muito tempo, eu gosto muito de fazer extração, adoro. Então, eu esqueço da vida. Mas fazendo com segurança, fazendo certinho, a pele realmente fica limpa, descongestiona, tira o máximo de cravos possível. E assim a gente consegue, sem intercorrência, sem agredir, sem judiar da pele, ter bons resultados, tá? Então, na prática, a intercorrência, ela tá relacionada com essas complicações inesperadas que podem ocorrer durante ou após um procedimento estético, ok? Agir imediatamente, como a Jéssica perguntou, posso usar água? Pode, mas também tem momentos que você vai precisar de mais do que água. E aí você vai entender um pouco melhor sobre isso com relação a acompanhamento e tudo mais. A pergunta da Érica. O que você acha de usar anestésico na limpeza de pele? Olha, eu não uso, tá? Não tenho nada contra, mas eu realmente não vejo necessidade. Porque, primeiro, tem muitos produtos que já têm uma ação mais anestésica, produtos de emoliência. Por exemplo, eu conheci na Feira da Estética In, que teve agora semana passada, eu conheci o produto da Hidramais, o kit de limpeza de pele da Hidramais. Esse kit, ele tem o extrato de jambo no emoliente. Tem a trieta, que a gente tem que tomar cuidado em pele sensível com trietanolamina na hora da limpeza. Tem a trieta e tem extrato de jambo pra, se não me engano é esse o ativo, pra promover uma leve anestesia, né? Na pele. Assim como o kit da BioAge, que é um dos meus queridinhos. Inclusive, vou colocar daqui a pouco um vídeo falando dos meus kits de limpeza de pele preferidos. E realmente tem gente que gosta mais de um, de outro. Eu mostro pra vocês os meus. Gosto muito, são os que eu sempre recomendo, principalmente pra quem tá iniciando na estética. Aí a Érica falando, né, que já viu alguns profissionais falando disso. Eu também já vi professores bem conceituados falando. Eu não tenho nada contra, sabe? Assim, eu acho que é uma conduta profissional mesmo. Vai fazer mal? Não vai. Eu sei que tem gente que é muito sensível. Pode ajudar? Até pode, mas existe um ponto.
anestésico que faz vasoconstrição. Você tem que saber qual anestésico você vai usar, porque se você fizer vasoconstrição, você pode dificultar o processo, tá? Porque a gente muitas vezes precisa que a pele fique mais preparada, né, na emoliência, justamente, para conseguir ter ali uma boa emoliência. Se você faz vasoconstrição, os vasos ficam bem comprimidos, pode até dificultar um pouco o processo por algum motivo, tá? Por uma simples pouca circulação. Uma das coisas que a gente faz na limpeza de pele é favorecer a circulação sanguínea, circulação linfática. Então, dependendo do ativo que você usa como anestésico, você pode dificultar um pouco o processo. Talvez não seja interessante. Prejudicar, eu não acho que vai. Só se for um anestésico que é irritativo, se você ficar esfregando na pele, tá? Também pode acontecer isso. Então, eu prefiro ser o mais natural possível, ok? Essas intercorrências podem, então, variar em gravidade, né? Cada pessoa pode ter aí um risco de intervenção, um risco de gravidade, mas tudo depende da pessoa, né? Ou do nível que aconteceu. Talvez essa pessoa que teve o ponto necrótico que eu contei na hora da limpeza de pele, tinha uma pele muito mais sensível do que outras que essa profissional já pegou. Ou então, realmente a profissional pesou um pouco mais a mão e infelizmente aconteceu isso, ok? Quais são as intercorrências mais comuns e como é que a gente lida com elas? Vamos falar sobre isso? Primeiro, reação alérgica. A reação alérgica é uma das intercorrências mais comuns. Foi até uma pergunta que a Jéssica colocou aqui nos comentários pra gente. E sim, pode acontecer uma intercorrência. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Sempre avaliar, perguntar na ficha de avaliação. A melhor forma da gente evitar uma intercorrência é avaliando bem também, né? Sabendo quais são os produtos que essa cliente tem alergia. Pode acontecer da cliente falar assim, olha, sou alérgica a sulfa. Era muito comum quando eu trabalhava como técnica da botânica mineral, eu recebi essa pergunta. Minha cliente é alérgica a sulfa, posso usar os produtos? Aí eu tinha que ir lá, conversar com o pessoal do departamento de produção, de qualidade, para saber se tinha sulfa em algum dos produtos que a profissional tinha e queria usar. Não, nenhum desses produtos tem sulfa. Aí a gente realmente falava, não, pode usar tranquilamente. Então, você tem que saber fazer uma pergunta para sua cliente sobre usar tudo que ela é alérgica. Você é alérgica a metal? Você é alérgica a... sua pele é sensível demais? Essas perguntas são obrigatórias numa ficha de avaliação. Ela vai te responder. Se ela falar que ela é alérgica a algum determinado ativo, e não importa qual seja, tudo que você for usar na pele dela, você tem que saber se esses ativos, se esses produtos não têm esse determinado ativo. Se tiver esse determinado ativo, o risco de você causar uma intercorrência e aí sim a culpa ser sua, porque você sabia que ela te falou que ela era alérgica a alguma coisa e você não pesquisou se tinha nos seus produtos, aí sim você tá sendo também, de alguma maneira, imprudente para fazer o procedimento, tá? Tem que saber tudo, perguntar tudo para cliente na ficha de avaliação. Por isso que a avaliação ela é um momento crucial, porque a gente já pega ali muita informação para evitar intercorrência. Por exemplo, a alergia. Então, o que vai acontecer numa alergia? A pele vai ficar vermelha, vai dar coceira, vai inchar a pele e pode até ficar machucado, que é o que a gente chama de erupção cutânea. Pode acontecer, não imediatamente, a erupção cutânea raramente vai acontecer imediatamente, mas pode acontecer vermelhidão, inchaço. Nesses casos, essa pomadinha Desonida pode ajudar bastante, tá bom? Claro que a gente tem que saber também se a cliente não é alérgica à própria Desonida, mas tem cliente que tem a pele muito, muito sensível. E aí, se a pele é muito, muito sensível, o que eu vou fazer? Evitar tudo que for produto forte. E se, por exemplo, eu quero usar numa cliente que tem a pele muito sensível, um creme com ativo, por exemplo, pimenta. Primeiro que, se a cliente fala pra mim que ela é alérgica a pimenta, eu nunca vou usar esse produto. Mas se eu vejo que a pele dela é bem sensível e eu quero usar pimenta, cafeína que seja, ou ela fala que é alérgica a café, você não vai usar creme com cafeína? A gente tem que pensar, tem que associar as coisas. Se
você usou alguma coisa e deu algum inchaço e tudo mais, é legal você passar essa pomadinha aí, tá? E falar pra ela ir usando em casa também. Borrifar água fria, borrifar água gelada no rosto ou na região que deu ali uma alergia, uma sensibilidade, também ajuda, tá bom? A reverter mais rápido. E se der uma irritação mais séria, ou então uma queimadura na pele por algum procedimento, por exemplo, um peeling, por exemplo, um laser. E se acontecer algo assim? Durante esses tratamentos, então laser, peeling químico, ou até mesmo aplicação de cera, colocar cera muito quente na pele da cliente, pode acontecer uma queimadura, né? E isso tudo vai causar irritação na pele, a queimadura, e corremos o risco de ter hiperpigmentação. O que é a hiperpigmentação? É a mancha. A pele ela vai ser agredida. Numa resposta para tentar proteger a pele, as células chamadas melanócitos vão produzir mais cor, mais pigmento para defender da agressão. Com isso, nós temos a mancha, tá? Então, hiperpigmentação pode acontecer em casos mais sérios de irritação de pele ou queimadura. Isso pode acontecer em procedimentos inadequados ou reações individuais da pele. Então, é isso que eu falei, a gente vai fazer toda a nossa parte como profissional, avaliar, entender. Caso realmente não funcione, né, a gente perceba que é algo ali que tá acontecendo que não tá dando certo, aí a gente pode pensar em indicar para o médico, olha, tá dando uma irritação muito séria, tá ficando uma irritação fora do controle, não tô conseguindo te ajudar aqui, eu vou te indicar, vou te ajudar, né, pra você ir pro médico, tá bom? Complicações vasculares, essa também é bem comum, tá? Preenchimento facial, aplicação de toxina botulínica, podem dar complicações em vasos sanguíneos e tudo mais. E são, né, dentro dessa lista, é um dos tipos de reações, intercorrências mais comuns, tá? Então, pode acontecer também, e o profissional que estuda, que sabe o que tá fazendo, sabe como fazer, ele vai diminuir muito o risco. Mas, se acontecer, ele vai saber lidar com essas intercorrências também, tá bom? E tem casos que, infelizmente, a gente, por exemplo, a toxina botulínica, se aplica errado e dá pitose na sobrancelha, o que a gente tem que fazer? Eu vou fazer sessões de radiofrequência, tem enzimas, né, que a gente pode aplicar para diminuir o efeito da toxina mais rápido. O DMAI é um ativo que, segundo, né, alguns estudos, ele diminui o efeito da toxina, então também podem ser realizados procedimentos com DMAI, aplicação na mesma região para voltar mais rápido, tá? Tudo isso são opções que o profissional tem, mas ele tem que saber lidar. Se ele tá aplicando um procedimento, ele tem que entender minimamente como é que ele vai lidar com aquela intercorrência, tá? Enfim, a pessoa pode ter dor, né, se for esse caso de complicações vasculares. No nosso caso aqui, pensando no MDO, pensando em limpeza de pele, em microagulhamento, quais tipos de complicações vasculares eu poderia encontrar? Uma pessoa com lipedema, por exemplo. Uma pessoa com lipedema, ela tem o sistema vascular dela extremamente debilitado. Tanto o sistema sanguíneo quanto linfático, tá? Circulatório sanguíneo quanto linfático, podem ser muito sensíveis. A pessoa, ela tem uma dificuldade de circulação. Então, eu também não vou fazer o uso, já falei isso várias vezes para vocês aqui no Instagram. A gente não deve fazer uso, por exemplo, de ativos com nicotinato de metila, de uma pessoa que tem muito, né, tem um nível muito alto de lipedema, um caso mais agravado, porque eu vou fazer ainda mais essa circulação acelerar e posso causar uma irritação, uma sensibilidade intensa na pele dessa cliente, tá? Então, vamos evitar. Outro tipo de complicação muito comum são as infecções. Infecção bacteriana, infecção fúngica. E sabe por que isso pode acontecer? Porque o profissional não teve todo o cuidado de bioética e biossegurança. Quer um exemplo? Na época que lançou microagulhamento, as pessoas eram enlouquecidas para guardar o roller,
colocar o nome da cliente, deixar lá guardadinho e no mês seguinte, quando a cliente voltava, ela usava o mesmo roller para fazer de novo a sessão. Gente, isso não se pode fazer. Hoje em dia, isso acontece com o quê? Com a cânula do endolaser. Já ouvi muito isso em feira, de profissionais que eu conheço, que o profissional ele quer guardar a cânula do endolaser para fazer de novo, porque é caríssimo, né? A gente tá falando de um equipamento, de uma tecnologia muito cara. E aí, a cânula de vidro, ela é cara também. E aí, o que as pessoas querem fazer? Aproveitar. Só que o risco é grande, tá? O risco é muito grande porque a gente tá colocando ali um material biológico, né? O sangue, em contato com o material que nós temos. Existem bactérias que elas têm muita afinidade por sangue. E são bactérias geralmente muito resistentes a tratamentos convencionais. E aí, também são muito agressivas. O risco de uma séria infecção no rosto, no corpo, por usar equipamentos que não são devidamente esterilizados, higienizados ou trocados, tem equipamento que a gente não vai esterilizar, a gente vai jogar no lixo e pegar um novo numa nova sessão, tá? Então, esse tipo de coisa, o profissional ele tem que lidar, ele tem que saber que ele não pode fazer, para evitar intercorrências por infecção. E nesse caso, né, como é que eu vou lidar? A infecção, ela vai acontecer com o passar dos dias. Então, se você perceber que realmente o que tá acontecendo ali é uma infecção, tá começando a sair pus, tá ficando mais inchado do que já estava, ao invés de regredir, tá piorando, aí você vai encaminhar o seu cliente para um médico, porque pode ser caso de tomar antibiótico, tá? Aí a gente não vai conseguir resolver com Desonida. Assimetrias ou resultados indesejados também são possíveis intercorrências, mas resultado indesejado, a gente até fez uma live sobre isso anteontem, se não me engano, que é como lidar com a expectativa do cliente. Isso aí a gente já conversou. E, no caso, uma assimetria, né, isso pode acontecer, mas também vai depender da anatomia do cliente e do quanto o profissional vai estudar. Por exemplo, eu sou um exemplo de possível assimetria. Quando eu levanto minha sobrancelha, um lado forma mais linha de expressão do que outro. Se eu aplicar mais toxina botulínica aqui, essa sobrancelha vai levantar muito e essa daqui vai ficar parada. Então, eu vou ter que entender sobre assimetria para trabalhar bem com a toxina e evitar que esse tipo de coisa aconteça, tá? Então, eu tô te dando um exemplo de que é totalmente possível evitar assimetrias nesse caso de toxinas, ou só um exemplo, mas geralmente isso está ali envolvido também na anatomia do paciente. Outro exemplo, para tratamento corporal. Estou fazendo um tratamento, minha cliente está ali, tirei foto e ela tem mais acúmulo de gordura do lado direito, no flanco, do que do lado esquerdo. Por quê? Porque ela tem a postura mais torta, né? Normal, todo mundo tem um pouquinho de desvio de coluna muitas vezes. E isso faz com que a cliente acabe acumulando mais gordura ali. Se você tirar foto do antes, você vai conseguir mostrar para ela que ela sempre teve essa diferença. E aí, consequentemente, isso vai te dar mais segurança, vai mostrar você como uma profissional melhor, por ser extremamente ética profissional e tá mostrando ali que realmente isso já acontecia, não é uma intercorrência. Então, como você lida com esse tipo de intercorrência? Simplesmente não é, você só vai pegar a foto e mostrar para o cliente, olha, essa diferença, essa assimetria, que um lado tem ainda um pouco mais de gordura do que outro, sempre teve por causa do desvio de coluna, né? Pela posição, pela postura, tá? Então, a gente também pode lidar com isso, muitas vezes só mostrando fotos. Às vezes a cliente nunca percebeu que tinha uma mancha no rosto. Foi fazer um procedimento, tirou a foto do depois, falou, nossa, mas agora tem uma mancha aqui. Será que tinha? Na verdade, se você tem a foto do antes, você vai conseguir mostrar pra ela que já estava ali aquela mancha, tá? Assim a gente lida muito facilmente com intercorrência, que às vezes nem fomos nós que promovemos, nem foi nosso tratamento, tá bom? Foliculite, infecções relacionadas à depilação, né? Também são uma das mais comuns, mas aí tem que entender qual é
tem vários pontos, né? Qual é o tipo, até o tipo de depilação, se é cera, se é laser, se é luz pulsada. E aí, hidratar muito a pele em casos de foliculite ajuda demais. Porque na foliculite, o pelo, ele tenta sair, ele tenta passar pela barreira da pele e ele não consegue, porque ele tá sem força. Às vezes pelo laser, pela luz pulsada, ele tá sem força. Aí, o que você vai fazer? Hidratar essa barreira para o pelo conseguir começar a crescer de novo, para que se ele fica tentando sair, ele não consegue, isso pode agredir o tecido, desequilibrar a barreira e favorecer que bactérias se acumulem aqui, foliculite, ok? Então, nesse caso, a gente precisa hidratar, precisa explicar para o cliente o que ele tem que fazer, por exemplo, ajudar essa barreira a ficar mais fina, fazendo uma esfoliação mais contínua na região, tá? Então, são formas que a gente tem também de lidar com intercorrências em casos de depilação e foliculite, ok? Complicações oculares em tratamentos faciais, essa é muito séria, tá? Procedimentos faciais como preenchimento podem ter complicações oculares. Mas, gente, olha, isso aqui vai servir para todo mundo que tá assistindo a live, tá? Independente se você faz preenchimento ou botox ou não. Quando você vai fazer o atendimento do seu cliente, vamos pensar que eu tô aqui com o meu cliente deitadinho na minha maca. Ele tá com a cabeça aqui, né? Meu cliente tá deitadinho na maca, tá com a cabeça aqui. Toda vez que eu vou pegar um produto para passar no rosto dele, eu nunca vou ficar passando perto do olho. Por exemplo, eu tô com o meu sérum desse lado aqui. Eu tenho que passar desse lado do rosto. Eu venho, dou a volta e passo desse lado do rosto. Eu não vou ficar fazendo assim, ó. Pegando o sérum, o ácido, por exemplo, eu vou usar um ácido mandélico na hora da limpeza de pele. Vou ficar pegando o ácido mandélico, a pipeta do ácido mandélico que eu vou borrifar, vou pingar direto no rosto do cliente e vou ficar passando próximo do olho dele. Se eu faço isso, o risco de causar uma lesão ocular é seríssimo. Sabe o que já aconteceu comigo? Eu tenho duas clientes que são duas fofas. Elas sempre vão juntas, são amigas. Um dia, eu ia fazer um skin buster em uma delas e passei o anestésico. Beleza. Ela ficou lá com o tempo do anestésico e elas falam bastante besteira, né? Vocês sabem como a mulher junta. Falando um monte de coisa, de repente, essa cliente começou a rir tanto. Ela riu. A que tava com anestésico. O que aconteceu? Entrou anestésico no olho dela. Na hora, ardeu demais. Aí sim, a gente teve que correr pra pia e lavar muito o olho dela. Mas ela ficou assustada, porque ardeu muito o olho dela. Imagina se fosse algo que, na hora, já graças a Deus, a gente não teve problema. Mas imagina se fosse algo como um ácido. O risco que eu não teria passado maior. Ficou um aprendizado pra mim. Eu já sabia que o anestésico escorria, né? Geralmente ele é mais oleoso, então quando ele começa a ficar na pele assim, ele começa a mesma escorrer. Mas eu não lembrei que o fato dela sorrir muito poderia, né, com a mímica facial, facilitar a entrada do anestésico nos olhos. Eu não pensei nisso. E aconteceu. Graças a Deus, a gente lavou o rosto, né? A cliente lavou o rosto, lavou bastante do olho e não aconteceu nada. Mas eu corri um sério risco, tá? Então, isso é um ponto, tá? De você sempre se atentar para o que você passou, se não tá escorrendo na região. E o jeito de você trabalhar, manipular os produtos próximo do olho. Nunca coloca muito perto do olho. Sempre vai dar a volta, passa só na testa, passa só na bochecha, passa só do outro lado. Mas não faça isso, ok? Vou responder perguntinhas que eu vi aqui, tá bom? Se quiser, podem colocar perguntas aqui. Me falem se tá sendo importante pra vocês, se vocês estão entendendo, se estão gostando do tema. Podem me contar aqui. Fico feliz quando vocês comentam. A Mauro Alves Fernanda perguntou: boa noite, doutora Daniela. Qual a diferença de lipedema e linfedema? Essa pergunta é muito, muito boa. Vamos lá. Fernanda, vou pensar em duas situações. O lipedema é um acúmulo de gordura nos membros inferiores, tá? Então, eu tenho a cintura mais fina, a coxa com bastante acúmulo de gordura e celulite.
O lipedema, ele acontece em momentos muito importantes de hormônios femininos. Por exemplo, eu tenho a menarca, então quando a mulher tem a primeira menstruação, que é quando ela começa a desenvolver um corpo de mulher, aí a gente já percebe que a moça, ela começa a ter mais quadril e a cintura mais fininha. Conforme o tempo vai passando, todo mês, mesmo que a gente tome o anticoncepcional, nós temos picos hormonais, né? Pode até perceber, às vezes você toma o remédio contínuo, você nem tem fluxo menstrual, mas o que acontece? Você tem TPM, tem um pouquinho de cólica. Por quê? O mês, ele vai passar, né, pela mulher, e aí a gente vai ter alguma coisinha assim, geralmente acontece. Não é em todo mundo, né, mas em muitas pessoas. E aí, esses picos de hormônio que acontecem naturalmente todo mês, favorecem também acúmulo de gordura e água na região dos membros inferiores. Então, o lipedema é gordura e água. Essa gordura e água vão se acumulando principalmente nas coxas, no bumbum, e a mulher fica com a cintura mais fina e a coxa mais grossa, e ela é progressiva. Então, a cada dia que passa, cada mês que passa, e quanto mais os anos passam, mais essa mulher acumula gordura nessa região. E se a mulher não tem o cuidado de procurar acompanhamento médico, até porque lipedema hoje que é muito conhecido, né? Há 2 anos atrás ninguém sabia. Praticamente 3 anos atrás ninguém ouviu falar em lipedema. E conforme isso vai passando, o que vai acontecendo? Vai acumulando essa gordura e a mulher, ela vai acabar tendo essa doença progressiva. É uma doença, o lipedema é uma doença que antes era confundida com obesidade, hoje todo mundo sabe que é o lipedema. Então, a mulher tem a cintura mais fina, coxa grossa, grande acúmulo de gordura e um aspecto de casca de laranja, pele flácida, como se tivesse água ali, porque realmente tem um inchaço natural por causa do acúmulo de água que o estrogênio atrai também, né? O estrogênio, que é esse hormônio que vai passando mês a mês pelo corpo da mulher em pico, ele vai favorecer o acúmulo de água e gordura, ok? Daí, pode ter, existem graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4 do lipedema. Resumidamente é isso. O linfedema é quando o sistema linfático é acometido. E geralmente isso vai acontecer em apenas um membro. Vai acontecer só numa perna, não nas duas. E aí tem um acúmulo, né? Você percebe que é uma região que realmente tá desproporcional com acúmulo de gordura no linfedema, mas geralmente é uma região só. E isso é por causa do sistema linfático. Não tem nada a ver com acúmulo de gordura e acúmulo de água por conta de lipedema, questão hormonal e tudo mais, tá? Questão genética. Claro, que pode ser uma questão genética, o linfedema, mas de uma forma geral é algo mais pontual, tá bom? E mais individual, assim, não é unilateral, não acontece dos dois lados na maioria das vezes. Espero ter respondido a sua pergunta. Mas tem muito mais pra gente saber sobre lipedema, que não dá tempo de falar tudo aqui. Agora, as alunas do MDO, da comunidade Catanzaro, sabem tudo de lipedema, porque tem uma aula só de lipedema. Deixa eu ver as perguntas aqui. Professora, já aconteceu uma intercorrência comigo quando eu estava em sala de aula, em uma sessão de modeladora com creme de pimenta negra. Pois é, pode dar alergia. Às vezes a pessoa é alérgica à pimenta e acontece. Não tive apoio nem do colega e nem da professora. Por quê? Às vezes as pessoas não sabiam lidar, né? Infelizmente, acontece muito dos profissionais não saberem lidar com intercorrências. Érica Ferreira falou, estou amando. Obrigada, muito importante, está bem interessante. Obrigada, doutora, pretendo ser sua aluna. Ah, que bom, fico feliz em saber. Gente, vamos para a reta final da nossa live aqui, tá? Estratégias para comunicar a intercorrência ao cliente de forma empática e profissional. O que a gente precisa saber? Bom, a minha cliente, ela realmente está com uma intercorrência? Qual é o nível de intercorrência e até onde eu consigo chegar? Você vai conversar com a sua cliente de uma forma empática. Você não vai colocar mais medo nela do que ela já tá. Você vai falar com calma, com segurança, com profissionalismo. Olha, por exemplo, Érica, né?
Olha, Érica, você é minha paciente, fiz um procedimento em você, fiz uma boa avaliação, você sabe, eu te perguntei tudo, você assinou o termo de responsabilidade, mas nós tivemos aqui uma intercorrência da sua pele ter uma reação alérgica a um produto que a gente não esperava. O que eu vou fazer com você? Eu vou te orientar, vou te passar tudo que você deve fazer no passo a passo, né? Todos os dias. Aí você pode fazer um PDF, mandar para cliente, tudo certinho, ou escrever e entregar para ela da forma mais profissional possível. Mandar pelo WhatsApp, por mensagem, assim, escrevendo no WhatsApp, não é tão profissional. Seja mais profissional. Escreve no seu receituário, ou manda um PDF para ela bonitinho, escrito, olha, instruções para Érica utilizar na perna que está com reação alérgica. Faz isso, sabe, de forma profissional, tá bom? E aí você vai ser profissional e estratégia para comunicar a intercorrência de forma ética e empática, né? Não dá mais desespero para cliente. Papel do profissional na estética no encaminhamento para cuidados médicos especializados. Pois é, se chega um momento que você percebe que você não vai dar conta dessa intercorrência, o que você vai precisar fazer? Vai precisar realmente encaminhar ela para um médico. E aí você pode ter o quê? Dentro da sua lista, né, de avaliação, perguntar qual é o convênio dela. Caso ela tenha alguma intercorrência, como é que eu faço? Eu direciono ela para algum lugar em específico, algum médico em específico? Qual hospital, tá? É legal a gente saber isso também, para enviar para cuidados especializados, ok? E acompanhamento pós-intervenção. Apoio emocional. Oi, Érica, como você tá hoje? Tá tudo bem? Tá melhor? Tá evoluindo? Você precisa saber. Você não vai largar a mão do seu paciente no momento mais importante. Porque ele pode continuar com você se ele perceber que você foi preocupada, né? E foi algo pontual que você não teve responsabilidade. Agora, se você corre, se você tem uma postura que não é profissional, seu paciente não vai mais voltar, tá bom? Ele não vai mais ele não vai mais falar bem de você, não vai ser cliente fidelizado, não vai te ajudar a aumentar seu faturamento, ok? Muito pelo contrário, você só vai ter mais dor de cabeça. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, cuidados adicionais, suporte emocional e estar do lado do nosso paciente profissionalmente, não ser aquele profissional que corre porque não sabe lidar com isso, tá bom? Tudo bem, não sei lidar, vou buscar ajuda, mas eu nunca vou deixar o meu paciente sozinho. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Ninguém sabe tudo, mas eu não vou soltar a mão do meu paciente, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui mais perguntas. A Marília escreveu: doutora, como faço para falar sobre a caneta de microagulhamento? Marília, vou falar um pouco, mas eu preciso que você saiba que a gente vai dar uma introduzida no tema, tá? O que acontece? Eu gosto muito da caneta, demorei bastante para comprar, fiquei bastante tempo trabalhando com um roller. A caneta, ela é muito boa, entretanto, você tem que saber trabalhar com ela. Por quê? Ela tem profundidade, você consegue trabalhar com ela ali na caneta, na caneta mesmo você consegue escolher a profundidade que a agulha vai penetrar na pele. E você consegue escolher qual cartucho você vai usar. Com 12 agulhas, 36 agulhas, uma agulha só, para cada disfunção estética você vai saber qual é o cartucho que você vai usar. E é muito, muito legal porque a caneta, ela dá muita liberdade pra gente, né? A gente fica assim, com a possibilidade de trabalhar pálpebra, lábio, o rosto todo, só mudando o cartucho e a profundidade da caneta. Agora, esse é um tema tão importante que ele é um curso dentro da comunidade Catanzaro. Lá dentro da comunidade, os alunos, que são os meus alunos que estão dentro da comunidade Catanzaro, eles têm o curso MDO, que é esse de redução de medidas, onde o cliente perde até 2 quilos no peso na sessão. Tem o curso de limpeza de pele, tem o curso de nutracêuticos, o guia de nutracêuticos para tratamentos corporais. Então, o que você vai indicar para o seu cliente se ele tiver flacidez, se tiver celulite, se tiver lipedema? O
que você vai dar para o seu cliente tomar, tá? Tanto de prescrição como também de indicação de suplemento alimentar, que o cliente não precisa de receita. E aí, nós temos também toda essa parte de microagulhamento. E aí, a comunidade da Catanzaro, ela tá crescendo aos poucos. Então, nós temos o MDO e o Guia de Nutracêuticos. Limpeza de pele vai entrar dia 6 de maio, o curso, para quem faz parte da comunidade. E o de microagulhamento, 6 de junho. Já tá chegando, vai sair dia 6 de junho. A Jéssica, que tá aqui, já é aluna do MDO. Ela já faz parte da comunidade Catanzaro. Então, ela já tem direito, né? Já tem acesso aí a esses 2 cursos que já foram liberados. Logo, logo, ela vai receber o de limpeza de pele e depois o de microagulhamento facial. E com a caneta dá pra trabalhar o labial, fica bem bonito, né? Fazer uma hidratação, uma volumização dos lábios. Claro que suave, né? A gente não faz um volume muito grande com microagulhamento labial, mas ele ajuda bastante. E as clientes gostam muito. Eu gosto de dar de presente microagulhamento labial, porque depois a cliente costuma gostar e ela fecha mais sessões. E pra gente, às vezes a gente tá ali fazendo, né, não é algo que vai impactar tanto, vai atrapalhar de forma alguma, e ao mesmo tempo é uma forma da cliente gostar de mais um procedimento que ela nem sabia que a gente fazia tão bem, né? Curso de nutracêuticos é maravilhoso. Obrigada, Jéssica, que bom que você gostou. Fiquei muito feliz com o seu depoimento de você ter gostado do curso de Nutras. Eu já tô vendo muitas alunas aplicando, buscando com farmácia de manipulação. Isso faz bastante diferença. Pessoal, é isso. A Marília perguntou como ela faz para entrar no grupo. Marília, no dia 6 de maio, mesmo dia que vai ser liberado o curso de limpeza de pele para quem tá na comunidade, eu vou abrir as vagas para a comunidade Catanzaro. As vagas não estão abertas, elas encerraram há um mês, um pouco mais de um mês e meio, e eu não abri vaga ainda. Por quê? Porque existe todo um processo para entrar aluno novo. E agora, no dia 6 de maio, nós vamos ter a oportunidade de novos alunos entrarem. Se você quer entrar, entra no link da minha bio. Primeiro você pode escrever quero aqui nos comentários, que a gente já manda uma mensagem automática para você. Além desse quero e você vai receber uma mensagem, você também tem a opção de ir lá no link da bio e tem um link para você clicar que vai direto para lista de espera da comunidade Catanzaro. Aí você entra na lista de espera e entra no grupo do WhatsApp. Tudo que for de informação de quando nós vamos ter mais detalhes dessa nova turma que vai abrir no dia 6 de maio, você vai receber em primeira mão. Inclusive, quem está dentro da lista de espera lá do grupo do WhatsApp tem um desconto exclusivo, tá bom? Então, Marília, se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no meu direct, que eu vou falar com você. Eu vou te ajudar a fazer a sua inscrição, caso você tenha alguma dificuldade de entrar no grupo do WhatsApp da lista de espera. A Amanda falando, o curso é excelente. Obrigada, Amanda. Que bom que você gosta também. Fico muito feliz. Imagina, Marília, se você ficar com qualquer dúvida, pode me mandar mensagem que eu te ajudo, tá? Eu ou o pessoal do suporte. Os meninos são ótimos também. Eu chamo eles de meninos, mas são todos homens que trabalham muito. Mas vocês tenho certeza que quando precisam eles atendem muito bem, né? Bom, gente, é isso. Amanhã temos uma live também bem legal. Deixa eu pegar aqui o tema. Todas as lives são pensadas com muito carinho. Agora a Erika deu uma ideia que eu gostei. Vou ver se eu consigo implementar ela na semana que vem. Quem sabe? Vou ver o que eu consigo trazer pro mês que vem. Amanda, obrigada, viu, pelo seu feedback. Vamos ver aqui. Tema da live de amanhã. Amanhã é 19 já. Saturação no mercado de estética, perspectivas e oportunidades para novos talentos. Você sente que o mercado está saturado? Será que tá mesmo? Vamos conversar sobre isso amanhã? Amanhã às 8 eu te espero aqui pra gente saber se o mercado da estética tá mesmo saturado ou não, tá bom? Beijo, boa noite, bom descanso, até amanhã, fiquem com Deus e obrigada pela interação de vocês.